Vamos proclamar e declarar que Ele é o Rei das Nações, que em breve será manifesto na terra, depois de partirmos o pão. Queria ler com os irmãos Lucas capítulo 15. Aqui, Lucas capítulo 15, são 3 parábolas que o Senhor Jesus conta. E eu queria convidar os irmãos a considerar essas 3 parábolas na perspectiva de uma oração que Paulo faz aos Efésios, no Efésios capítulo 1, versículo 17. Quando Paulo diz aos Efésios que ele orava ao Senhor para que eles tivessem compreensão, para que os olhos do coração deles fossem iluminados, que Deus desse a eles espírito de sabedoria e revelação. Para quê? Para 3 coisas que Paulo ora aos Efésios ali em Efésios 1, a partir do 17. Ele vai orar para que eles possam perceber a suprema grandeza do poder de Deus, para que eles pudessem perceber qual que é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e que eles também pudessem saber qual que é a esperança do seu chamamento. Essas 3 coisas Paulo fala: olha, eu estou orando para que isso cresça em vocês, para que isso seja expandido, para que isso se torne uma coisa real e alguma coisa que vá sendo aumentada à medida do caminhar de vocês. À medida que vocês andam por essa terra, aprendam isso, permitam que o Espírito Santo fale ao coração de vocês e ilumine o entendimento de vocês. E nesse pano de fundo, nós temos essas 3 parábolas aqui que o Senhor Jesus conta. E são parábolas que ele conta para desconstruir e para levantar objeções às críticas dos fariseus e publicanos que estavam vendo ele com os impuros, socialmente falando ali em Israel, os publicanos, as meretrizes, as pessoas que não eram da alta santidade ali, não eram nobres na perspectiva dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos intérpretes da lei. E o Senhor Jesus, então, aproxima deles e fala: deixa eu contar para vocês 3 parábolas. Ele começa contando, a primeira parábola é a parábola de um pastor que se importa com as suas ovelhas, ao ponto de, ao contar as suas ovelhas e perceber que está faltando uma de 100, ele deixa as 99 e vai procurar essa ovelha perdida, e quando a encontra e traz ela para o aprisco, há júbilo e alegria. E o Senhor fala então, fechando essa parábola, ele fala assim: da mesma forma nos céus há muita alegria e júbilo quando um pecador é encontrado. Da mesma forma que esse pastor se importou com aquela ovelha, procurou aquela ovelha, ele não fez uma conta de falar assim: não, eu já tenho 99 aqui, eu não preciso dessa 100ª, ou amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou procurá-la. E é tão forte para nós essa figura, talvez para nós aqui, Brasil 2021, nós não consigamos perceber a força dessa expressão. Mas para Israel isso era muito claro, qual que era o papel de um pastor que cuidava de ovelhas. E a primeira coisa que eu coloco para os irmãos considerarem, todo mundo comigo aqui, por favor. Vamos lá? Irmãos, a primeira coisa que eu queria que os irmãos considerarem é a suprema grandeza do seu poder. A promessa do Senhor é que Ele se importa conosco individualmente, não só como igreja, ou como corpo, ou coletivamente, que é uma grande bênção, mas o Senhor está falando assim: cada um de vocês conta. Eu quero buscar, eu quero proteger, eu quero salvar, eu quero resgatar cada um individualmente. E talvez nós devamos, quando nos aproximamos dessa mesa e ficamos pensando e imaginando quais são os efeitos práticos dessa salvação da cruz e essa salvação de Cristo em nosso favor, nós deveríamos falar para o nosso coração que o nosso Senhor Jesus é o nosso pastor e Ele se preocupa conosco, Ele se importa conosco. E é quase que inevitável nós não lembrarmos do Salmo 23. E parece que a melhor versão ali, do original ali, é: o Senhor é o meu pastor e de nada mais eu preciso.
O Senhor é o meu pastor, e por Ele ser meu pastor está tudo bem. E talvez o Senhor precise abrir os nossos olhos e o nosso entendimento para que está indo embora. Continua passando mal? Mas no meio, João, difícil, né? Alguém me dá carona depois para voltar para casa. Daniel também, né? Você vai levar Daniel, Kézia? Não? Irmãos, eu acho que está tendo alguma dificuldade espiritual aqui, né? Por favor, concentrem-se. O Senhor está querendo falar para você, não olhe para o Covid, não olhe para emprego, não se preocupe com as coisas dessa terra. Eu sou o seu pastor, eu vou cuidar de você. É importante isso ganhar nosso coração nesses dias. A suprema grandeza do seu poder. O Senhor tem poder para nos guardar. E mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Isso precisa crescer em revelação dentro de nós. Aí, talvez alguém leva isso para um discurso triunfalista, e não é. Em que sentido? Então, nada de ruim vai acontecer comigo, eu não vou passar por problemas. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. Porque mesmo que estejamos nos sentindo sozinhos, desprotegidos, mesmo que sejamos aquela ovelha no deserto, balindo e pedindo ajuda, irmãos, creiam, o Senhor Jesus está nos procurando. O Senhor Jesus está nos procurando. Ele quer nos pegar e nos trazer para debaixo das suas asas. Ele quer nos proteger. O Senhor não está distante dos nossos problemas e das nossas situações, irmãos. O Senhor não é um Deus longe das nossas realidades. O Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe dos nossos problemas. E o Senhor fala, eu tenho um poder supremo sobre todas as coisas. Descanse nisso. A segunda parábola, o Senhor vai dizer daquela viúva que perde uma dracma e perde, né, o dinheiro, uma moeda, e ela não descansa, e ela não dorme, e ela varre a casa toda, ela puxa os móveis, ela procura debaixo da cama, ela vai até encontrar aquela moeda. E quando ela encontra essa moeda, ela também se jubila, chama os vizinhos, fala para eles se alegrarem com ela, porque ela também encontrou o seu dinheiro, a sua preciosidade, a sua herança. E é isso que o Senhor está falando aqui, por meio de Paulo em Efésios. Porque não é para que o Senhor abra os nossos olhos para perceber a nossa herança em Deus. Isso é verdadeiro também. O Senhor Jesus é a nossa herança. Mas não é isso que Paulo está orando. Paulo está orando para que os efésios pudessem ter seus olhos abertos para perceber que eles eram a herança de Deus. Eles eram propriedade de Deus, eles são o que Deus tem de valor nessa terra. Abre os meus olhos, Senhor, porque nas imitações malditas de Satanás daqui a pouco ele vai tentar colocar uma marca da besta nos habitantes dessa terra. Isso por quê? É mais uma das imitações de Satanás para com Deus. Por quê? Porque em Efésios 1 mesmo, Paulo vai dizer que Deus deixou a sua marca nos seus redimidos. Fomos selados com o Espírito Santo. Temos um selo de Deus em nós. Se o mundo tem a marca da besta, nós temos a marca de Deus. Nós temos a marca do Espírito Santo. Você consegue perceber isso? Quando você se aproxima dessa mesa, os inimigos de Deus sabem muito bem que somos herança de Deus. Os inimigos de Deus sabem muito bem que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos o tesouro dele nessa terra, comprados, não por ouro ou por prata, comprados por sangue. E a nossa fé precisa se fortalecer nessas coisas, porque vamos esquecendo isso. Os demônios e os anjos sabem muito bem quem somos, irmãos. É só ver situações de exorcismo, né? Expulsar demônios, a autoridade que está sobre nós. E não é porque nós fizemos alguma coisa, não. É porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E quando nós nos aproximamos dessas situações espirituais, os demônios e os anjos sabem, esse é selado com o Espírito Santo. Eu estou vendo a marca de Deus nele. Foi comprado, pertence a Deus.
essa parábola, o Senhor fala que essa viúva procura suas moedas, ela procura o seu dinheiro, e ela se alegra por cada moeda que ela tem. Que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a terceira coisa, a esperança do nosso chamamento, temos a parábola do filho pródigo, tão conhecida por nós. Eu queria só fazer um paralelo aqui com a obra da cruz. Se os irmãos perceberem no versículo 11, o Senhor começa a parábola do filho pródigo e diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. É importante os irmãos verem essa expressão. O mais novo pediu sua herança. E o pai, o que ele fez? Ele repartiu as heranças. 2 filhos. E quando ele reparte os haveres, ele dá para o filho mais novo a sua parte, e ele dá para o filho mais velho a parte dele. E o filho mais velho, por ser primogênito, em Israel, ele tinha porção dobrada. Então é como se o pai tivesse pego tudo o que ele tinha, dividido e dado 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. O filho mais velho, como respeitador que era, é como se ele fala: ok, pai, o senhor está me dando a minha parte, o senhor já está antecipando, tudo é meu, mas o senhor pode administrar. O senhor não morreu ainda. Como um filho submisso que honrava seu pai, o pai divide os haveres, mas o filho mais velho não toma posse disso. Então conhecemos muito bem essa parábola, e quando, no versículo 25, o filho mais velho volta do trabalho e fica sabendo do filho mais novo que voltou, depois de gastar tudo que ele tinha, fala: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. John MacArthur, no livro Filho Pródigo, ele faz uma linda comparação aqui. Se a gente pudesse pegar emprestado essa figura com respeito à obra redentora do Senhor Jesus, já falamos isso outras vezes, né? O novilho cevado, a gente consegue perceber a indignação desse filho mais velho, porque o novilho cevado era um novilho que, quando nascia, ele tinha que ser bem novo ainda, né? E isso era feito por famílias ricas, famílias que tinham muito posses. Eles antecipavam alguma festa, uma ocasião muito especial, e eles separavam um novilho para alimentá-lo, para cevá-lo para aquela festa. O novilho cevado, ele tinha um propósito. As pessoas não tinham vários novilhos cevados, né? Eles tinham um novilho cevado para alguma coisa. Então vai ter um casamento daqui a meio ano, já o próximo novilho que nascer, nós separamos ele, alimentamos ele, deixamos ele sem trabalhar, para ele ficar grande, gordo, carne macia. Esse novilho será cevado para aquilo. E eles tinham um novilho cevado ali para alguma festa ou alguma coisa que nós não sabemos o que é. Mas quando esse filho mais novo volta para casa, o pai tão feliz ficou, que ele fala: não importa o que a gente iria usar esse novilho, o meu filho voltou e esse novilho será sacrificado e nós vamos celebrar a volta desse filho. O filho mais velho fala: mas como? Aquele novilho cevado, talvez era para ele, talvez era para o aniversário dele, talvez era alguma coisa que ele estava buscando para ele. Que isso, pai? O senhor pegou o novilho cevado e deu para esse filho seu, que desperdiçou seus bens, nunca se importou conosco, buscou seu prazer, buscou sua glória, buscou sua honra, e gastou tudo o que tinha. E é por isso que o pai, né, quando ele fala para o filho: filho, tudo que é meu é teu, não era uma figura de linguagem, é porque quando o pai repartiu os haveres,
literalmente tudo era do filho mais velho. E nesse ponto, MacArthur ele se permite fazer isso como uma alegoria, porque quando nós olhamos para a casa de Deus e vemos o nosso Senhor Jesus como o nosso irmão mais velho, quão diferente ele é desse irmão mais velho da parábola. Porque se nós pudéssemos então pegar esse recorte e fazer esse paralelo com a história da humanidade, e como o homem também rejeitou a casa de Deus, e como o homem foi embora da casa de Deus, e como o homem quis pular na comida dos porcos, mexer na lama dos porcos, mexer na imundícia dessa terra, comer a comida do porco, gastar tudo que Deus tem nos dado, gastar em si mesmo. Quando esse homem, ele levanta a mão e fala: Deus, me salva de mim, Deus, me livra disso. Talvez Deus poderia falar: não tem como, a minha justiça não permite. Mas o filho mais velho da casa do pai, não é que ele se torne egoísta ao ponto de falar: eu sou dono, eu sou herdeiro de todas as coisas, que a raça humana fique no chiqueiro. Não, o filho mais velho falou: pai, vamos salvar a humanidade. E o pai talvez fale assim: mas para salvarmos a humanidade, nós não precisamos de um novilho cevado, nós precisamos de um cordeiro de Deus. E como Davi fala, e a gente vê em Hebreus que isso é uma figura profética do nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala: eis aqui o teu servo, para fazer a tua vontade. E Hebreus 2,11 fala que o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então o Senhor não é só aquele que se importou conosco, mas Ele pagou o preço para que nós pudéssemos voltar para a casa de Deus e sermos irmãos de Jesus e filhos de Deus. Não é isso que fala 1 João 3,1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não é pouco, irmãos. Nós chegamos aqui diante dessa mesa como filhos de Deus. E o Senhor Jesus, como nosso irmão, não se envergonha de nós. Você quer sair do chiqueiro, você quer sair do lamaçal do pecado, da perdição, você quer voltar para a casa de Deus? Eu me dou por você. E tudo que é meu, eu disponibilizo para que você seja salvo e você possa voltar para Deus. Qual que é a esperança do nosso chamamento, irmãos? O que o Senhor precisa expandir a nossa mente é que o nosso Senhor Jesus tem preparado morada para nós, tem preparado uma casa espiritual e celestial, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Essa é a nossa esperança, irmãos. E quando nós partimos o pão, nós nos lembramos que o Senhor Deus tem poder para nos guardar até aquele dia. E Ele nos ama como propriedade exclusiva dEle nessa terra. E que a obra que o Senhor Jesus fez por nós abriu esse caminho tão perfeito e tão maravilhoso. E essa é a nossa esperança. A esperança do nosso chamamento não está nas coisas que nós fazemos. A esperança do nosso chamamento não está em nós. A esperança do nosso chamamento está na obra perfeita que Jesus Cristo fez por nós. E se o Senhor Jesus na cruz falou: está tudo consumado, está tudo feito, então nós devemos descansar. Ele fez por nós. Ele é o filho que fala para o pai: eu vou salvar esse irmão caído. Eu vou salvar o pecador que está entre os porcos. Então que o Senhor possa abrir nossos olhos, nos dar espírito de revelação e entendimento, para que nós possamos entender o poder de Deus sobre nós, a apreciação e o valor que Deus tem em nós, e essa esperança bendita do nosso chamamento. Enquanto partimos o pão, nós poderíamos cantar o Salmo 23, Jesus, meu Senhor, por Ti sou guardado, livrado. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abra os nossos olhos, comamos esse pão e bebamos esse cálice com fé, irmãos. Não desperdice essa chance. O Espírito Santo está tentando falar coisas eternas, verdadeiras, fundamentais para o seu coração agora. Nessa mesa não há espaço para depressão, não há espaço para baixa autoestima. Nessa mesa não há espaço para o medo.
O perfeito amor lança fora todo medo. Nessa mesa o Senhor fala: eu sou o seu pastor. E como termina o Salmo 23? Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a esperança do nosso chamamento. Mesmo que nos dias de hoje nós passamos por oscilações e por momentos de angústia, chegaremos um dia na casa de Deus. Ele vai fazer nosso cálice transbordar. Ele vai preparar uma mesa, um banquete, e nós viveremos com o Senhor para sempre. Que Ele aqueça o nosso coração com as esperanças certas, com aquilo que Ele deseja transformar como âncora da nossa fé, a despeito dos problemas que nós estamos vivendo nessa terra. Que o Senhor abra os nossos olhos.